Bom, continuando então, vamos fazer uma revisão então das demonstrações contábeis que acabamos de conversar. Nesse slide aqui nós temos uma imagem gráfica com os relatórios contábeis aqui, né? Vamos iniciar aqui. Quais são os relatórios contábeis ou demonstrações financeiras? Então vamos lá. Quais são as demonstrações obrigadas pela Lei das Sociedades Anônimas? Está aqui, Lei das SAs, né? Primeiro, no caso das sociedades limitadas, nós temos uma empresa pequena ou média, nós temos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Se essa limitada for um pouco maior, se ela tiver um patrimônio líquido maior do que 2 milhões de reais, além desses três que lemos, ela tem também que ela tem que publicar para os sócios, né? Ela tem que elaborar a demonstração de fluxo de caixa. Então, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados e demonstração de fluxo de caixa. Se é uma empresa, sociedade anônima, então ela tem que elaborar e publicar em jornal, certo? Se ela for de capital fechado, ou seja, não transaciona ações na Bolsa de Valores, ela tem que publicar balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados e demonstração de fluxo de caixa, olha o asterisco, se tiver um patrimônio líquido maior do que 2 milhões de reais. Se no caso for uma sociedade anônima de capital aberto, ou seja, transaciona ações na Bolsa de Valores. Um detalhe, né? A gente vê as ações, né? Então o sujeito é acionista de uma empresa. Ele pode ser acionista de uma empresa de capital fechado. Pode ser um acionista preferencial, um acionista ordinário. Depois até a gente vai comentar sobre isso. E numa capital aberto também, não tem diferença. A diferença é que para eu ser acionista de uma sociedade de capital fechado, eu tenho que comprar as ações ou da própria empresa, né, ou de alguém que é sócio da empresa, que vende para mim as ações. Não tem ações transacionadas na bolsa, tá? Bom, uma empresa, sociedade anônima, que ela já nasce com o intuito de grandes negócios, diferente de uma sociedade limitada, que é uma empresa fechadinha, é um contrato entre sócios, não deve, assim, aquela obrigação para a sociedade. Mas quando é a sociedade anônima, então já tem uma obrigação maior perante a sociedade. Se transacionar ações, se negociar ações suas na Bolsa de Valores, aí mesmo que é uma sociedade aberta, e portanto ela tem umas regras, tem que ser muito mais transparente perante toda a sociedade, não só os sócios, mas toda a sociedade. E é por isso que ela tem que publicar praticamente tudo. Ela publica balanço patrimonial, ela publica demonstração do resultado do exercício, ela publica demonstração de fluxo de caixa, ela publica demonstração de valor adicionado e publica uma demonstração que não comentamos, chamado DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. A DLPA está contida na DMPL. A DLPA está contida na DMPL, está dentro. A DLPA é um pedacinho da DMPL, a DMPL é maior. Tá? Nesta disciplina, nós estudaremos a DLPA, mas não estudaremos a DMPL, ok, pessoal? Por uma questão de escopo da disciplina. Não tem muito mistério, é uma demonstração relativamente simples. Neste momento aqui, ainda falta a gente comentar só demonstrações que não são obrigatórias, né? Que não é exigido por lei, porque existem demonstrações que a contabilidade pode produzir, mas não é exigido por lei. Por exemplo, demonstrações que falam sobre o passado da empresa.
demonstração do resultado abrangente. Balanço social. Você já deve ter ouvido que isso é muito... Isso tem imprensa, balanço social, quantos empregos foram gerados, quantos salários foram pagos. Então essa demonstração não é obrigatória, mas as empresas gostam de divulgar, que é uma satisfação que elas dão à sociedade, à comunidade que está ali em volta, que gostaria de saber assim se essa empresa contribui com a sociedade, com os problemas sociais, né? Então o balanço social tem essa conotação. Essa demonstração que está escrita aqui, doar, demonstração de origens e aplicação de recursos, ela era obrigatória no passado, mas com o advento, com a obrigatoriedade da demonstração de fluxo de caixa, a doar, que tinha um sentido um pouco diferente, ela deixou de ser obrigatória, mas ela pode ser feita se a empresa quiser. E em relação a aspectos futuros, nós temos também uma demonstração chamada orçamento. Bom, eu não vou entrar no detalhe, orçamento é uma demonstração muito mais gerencial, muito mais administração do que propriamente contábil, né? Mas, inclusive, nós temos na grade do curso de administração empresarial uma disciplina específica que é lecionada no 4º termo, que trata de planejamento e controle financeiro. Planejamento e controle financeiro envolve orçamento. O orçamento é um instrumento de planejamento financeiro, ok? Para qual se realiza o controle. Mas, não importa o setor de contabilidade, a controladoria da empresa pode produzir essa informação também, pode ser útil. Bom, passada essa síntese aqui das demonstrações contábeis, dos relatórios contábeis, das demonstrações financeiras, vamos olhar como que isso é publicado. Isso é publicado, a gente encontra na internet. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui para facilitar, já vou mostrar para vocês, né? Eu fui ali na internet e procurei demonstrações contábeis da Tramontina, de alguma empresa. E eis que eu encontro da demonstração contábil da Tramontina, está aqui, ó, Tramontina, né? Sociedade Anônima de Capital Aberto, está aqui indicado. Aqui eu não vou conseguir grifar, né? Mas está aqui, capital aberto, ó. Desculpa, capital aberto, capital fechado, né? Vejam que nós temos aqui o balanço patrimonial encerrado em 2020, no último dia de 2020. E esse balanço patrimonial tem, de um lado, isso aqui são dois lados, o lado de lá, né, ó, nós temos o ativo, e do lado de cá nós temos o passivo. Então vejam que o total do ativo está aqui em cima, 243 mil, deve ser milhões isso aqui. Não, em reais, 243, não, tá, milhões, 243 mil, minto. 243 mil, não, 243 milhões, Oswaldo, pelo amor de Deus. 243 milhões em 2020, o total do passivo tem que ser igual, porque é um balanço, 243.401. Viu? E em 2019 era 170 milhões e 431, ó, 170 milhões e 431. Então o patrimônio total aumentou da Tramontina, né? E aí tem os grupos de contas, né? Tem o ativo circulante, tem as disponibilidades, créditos, isso tudo nós vamos aprender, tá? Depois tem os ativos não circulantes, como por exemplo, empréstimo de mútuo, tem imobilizado, intangível, isso a gente vai aprender também. E lá da dívida, do lado direito, do passivo, a parte das obrigações da empresa, você tem as obrigações de curto prazo, são circulantes, né? Fornecedores, obrigações a pagar, imposto de renda a pagar, contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, credores diversos e assim por diante. E você tem o patrimônio líquido, já falamos sobre isso, né? Vejam que nesse patrimônio líquido nós temos capital social, nós temos reservas de lucros, né? E assim por diante. Bom, balanço patrimonial está mostrado. Vamos para outra demonstração, demonstração do resultado do exercício da Tramontina. Nós temos aqui, ó, vejam, receita bruta de vendas subiu de 344 milhões para 555 milhões, né? Aí você tem custo das mercadorias vendidas, você tem despesas operacionais,
Você tem resultado antes das despesas financeiras, receita e despesa financeira, e você tem o resultado do período. Então a Tramontina é lucrativa, ela era, em 2019, ela tinha auferido um resultado líquido, um lucro de 21 milhões, e em 2020 ela conseguiu um lucro de 46 milhões, está aqui, né? O que mais que temos aqui? Demonstração do resultado abrangente, né, que é uma demonstração específica. Nós temos a demonstração do fluxo de caixa, né, tudo que entrou de caixa, tudo que saiu. Nós temos as demonstrações da mutação do patrimônio líquido, a empresa é obrigada a fazer, embora ela seja companhia fechada, nós vimos, né? Mas ela apresentou a DMPL. Não é uma coisa errada, porque a DLPA está dentro da DMPL. Se você olhar aqui, ó, aqui tem as continhas, né? Tem capital, tem reserva, reserva de lucros, né? Lucros acumulados, está aqui, ó. Essa coluna que está aqui, lucros e prejuízos acumulados, aqui essa coluna toda, é a DLPA, tá? É a DLPA. Por isso que se publicar a DMPL, cumpriu a obrigação da DLPA, tá? Bom, com todas essas siglas, né, a gente tem que se acostumar, sim, a gente tem que se acostumar. Veja que a Tramontina faz parte das demonstrações contábeis dela as notas explicativas, estão ali, estou aumentando, né? Vamos dar uma lida. Nota 1, atividades operacionais. A atividade da empresa é de comércio, importação e exportação de utensílio doméstico, ferramentas, materiais elétricos, móveis em geral, comércio varejista, modalidade de e-commerce e assessoria de marketing. Segunda nota explicativa, apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições da Lei 6.404 de 1976, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como as modificações introduzidas pela lei tal e lei tal. Nota 3. Essas leis aqui, 2007 e 2019, elas alteraram a 6.404 e promoveram inovações importantes na contabilidade. A gente, numa determinada aula, vai fazer um comentário sobre isso, uma explicação sobre isso. Principais práticas contábeis. Letra A. As presentes demonstrações contábeis compreendem o período de atividade de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2020. B. Estoques. No exercício social encerrado, os estoques que se constituem em mercadorias para revenda foram avaliados pelo custo médio de aquisição e não superam o valor de mercado. Joia, esse comentário é importante, vocês no final da disciplina vão entender o porquê, né, se lembrarem desse comentário que o professor está lendo aqui. Letra C, contas do ativo imobilizado. Imobilizados são máquinas, equipamentos, imóveis, veículos, né, que está imobilizado pela empresa. Ah, o veículo é imobilizado, fica imóvel? Não, não. É imobilizado no sentido contábil, né? É um dinheiro que está imobilizado no veículo que a gente usa. Bom, contas, as depreciações sobre o imobilizado. Bom, já vimos isso aqui, né? Depreciação, já fizemos comentário. É o desgaste, a perda de valor pelo uso, o desgaste pelo uso ou pela obsolescência do ativo permanente, do imobilizado. E aqui nós temos aqui, as depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, as taxas adequadas aos bens, respeitados os limites legais. Ah, que legal. O intangível, o valor registrado neste grupo se refere a software contabilizados pelo valor de custo. O imposto de renda e a contribuição social foram apurados pelo critério do lucro real anual, com a utilização durante 12 meses do exercício social do balanço de suspensão ou redução. Nota 4. Por força da Lei 11.638, a companhia contratou auditor independente para auditar as demonstrações contábeis. Por quê? Porque o auditor independente vai chancelar a demonstração, vai dizer que essas demonstrações, essas informações estão livres de distorção relevante. Tá? Nota 5, o capital social está representado por 70 milhões de ações ordinárias, nominativas no valor de R$1 cada uma e pertencentes inteiramente a acionistas residentes no Brasil. Bom, ações ordinárias, tem duas classes principais de ações ordinárias e ações preferenciais. Ações ordinárias, elas não sofrem restrição
de voto. Elas votam em toda a assembleia que a empresa promove para deliberar sobre lucros, sobre diretoria, sobre diretores, assim por diante. As ações preferenciais, que são outro tipo de ação, elas têm preferência no recebimento de dividendo. Tem uma preferência em relação às ações ordinárias, o acionista preferência para receber dividendo. Essa preferência ela se dá com dividendos mínimos ou dividendos fixos. Em compensação, o acionista preferencial, em geral, sofre restrição de voto. Ele não manda na empresa, em senso comum, assim, genericamente. Tá? Só para terminar, aqui nessa página do Diário Oficial, nós temos a demonstração contábil, as demonstrações contábeis de outra empresa, ó. Sou Farma Comércio Produtos Farmacêuticos S.A. Né? Então a gente tem ali, né, as demonstrações financeiras, temos o balanço patrimonial aqui, e eles botaram numa coluna só, os ativos estão em cima, os passivos estão embaixo. Ó, o total do passivo patrimônio, R$244 mil, total do ativo, R$244 mil e assim por diante. Demonstração dos resultados, ó, a empresa teve 3 mil, aqui está em milhares, então a gente tem que considerar 3 milhões e 600 reais, né? E aqui aumentou de 19 para 2020, 5 milhões. Demonstrações das mutações de patrimônio líquido. Vamos ver se ela aqui não fala se é aberto ou fechado. Depois aqui tem a demonstração do fluxo de caixa. Bom, voltemos aqui à nossa aula. Com isso a gente termina essa partezinha aqui falando sobre os relatórios contábeis. Então, o próximo assunto é explicar para o aluno talvez a demonstração contábil mais importante, que é o balanço patrimonial. Nesta aula agora é só uma introdução. Na próxima aula a gente entra nos grupos de contas do balanço patrimonial. Até o próximo vídeo.